E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Gente, eu selecionei algumas atividades para fazer, mas eu queria relembrar alguns conceitos que a gente já viu em vídeos anteriores. Vamos lá. O primeiro deles é o sentido positivo de um ciclo trigonométrico, que é o anti-horário, tá? Consequentemente, eu consigo definir o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto nessa ordem, tá? Aqui eu tenho zero pi, ou zero rádio, ou zero graus. Aqui eu tenho 90 graus, ou pi sobre 2, que eu posso escrever tanto na forma de fração como na forma de decimal. Aqui eu tenho 180 graus, ou pi rádio. Aqui eu tenho 270 graus, ou 3 pi sobre 2, que eu posso escrever na forma de fração, ou na forma de decimal, 1,5 pi rádio. Beleza? Aqui uma volta completa, que é 360 graus e 2π. Beleza, gente? Aqui também a variação do seno e do cosseno. Vimos que o seno no primeiro e no segundo quadrante são positivos, no terceiro e quarto são negativos, e o cosseno no primeiro e quarto são positivos e no segundo e terceiro são negativos. Além disso, vimos simetria em um ciclo trigonométrico, onde a gente conseguia encontrar correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. As atividades elas vão envolver esses três slides em um momento só. Quer ver só? Como é que eu consigo calcular o seno de 2π sobre 3? Bom, primeiro eu tenho que analisar onde é que está 2π sobre 3, em qual quadrante. Eu sei que ele está no segundo, por quê? Quando eu pego 2π sobre 3 e transformo ele em decimal, eu acho 0,6π. 0,6 é maior que 0,5 e menor que 1. Então, eu utilizo essa expressão porque eu sei que ele está no segundo quadrante. Consequentemente, alfa vai ser π sobre 3, tá? Então, eu sei que seno de 2π sobre 3 está no segundo quadrante. Consequentemente, o segundo quadrante do seno é positivo. Então, seno de 2π sobre 3 vai ser um positivo do seno de π sobre 3, do correspondente do primeiro. Então, desenvolvendo isso, eu encontro que seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui, qual é o cosseno de 135 graus? Bom, quando é em graus, a gente consegue ter uma visualização mais fácil. Então, 135 graus está no segundo quadrante. Aqui eu tenho 180 menos alfa, porque está no segundo quadrante, né? Desenvolvendo, alfa é 45 graus. Como eu sei que no segundo quadrante o cosseno é negativo, gente, então o cosseno de 135 vai ser igual ao negativo, porque está no segundo, de cosseno de 45. Consequentemente, cosseno de 135 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Aqui outro exemplo. Qual o valor de seno de 210? 210 está no terceiro quadrante, é maior que 180 e menor que 270. Então, eu utilizo a relação que a gente já viu também, e eu encontro alfa igual a 30 graus. Então, o terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, o seno de 210 vai ser o negativo de seno de 30 graus. Então, eu posso afirmar que o seno de 210 graus é menos 1 meio. Beleza? Aqui outra situação. Cosseno de 7π sobre 6, quanto é que é? Então, eu tenho que, se eu transformo em decimal, eu acho 1,16 aproximadamente. 1,16 ele está no terceiro quadrante, é maior que 1 e menor do que 1,5. Então, eu consigo então afirmar que está no terceiro quadrante, consequentemente eu utilizo essa expressão. Desenvolvendo isso, eu acho alfa igual a π sobre 6. Se alfa é π sobre 6, então eu tenho que no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Consequentemente, vai ser negativo, e o cosseno de π sobre 6, que é o correspondente do primeiro quadrante. Então, eu posso afirmar que o cosseno de 7π sobre 6 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, tá? Olha aqui mais um exemplo. Qual é o valor de seno de 7π sobre 4? 7π sobre 4, gente, está no quarto quadrante. Se eu transformo em decimal para ajudar na visualização, eu acho 1,75. É maior que 1 meio e menor que 2. Então, desenvolvendo essa expressão, eu acho alfa igual a 7π sobre 4. Alfa igual a π sobre 4. Então,
O seno está no quarto quadrante, só que o quarto quadrante do seno é negativo. Então, vai ser negativo seno de π sobre 4, que vai ser menos raiz de 2 sobre 2, tá? Por último, mais ou menos importante, o valor de cosseno de 300. Eu tenho aí o 360 menos alfa, porque 300 está no quarto quadrante. Desenvolvendo isso, eu acho que alfa é igual a 60. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, cosseno de 300 vai ser igual a cosseno de 60 graus. Positivo aqui, ó. Então, eu posso afirmar que o cosseno de 300 graus vai ser 1/2. Beleza, meu povo? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Até agora. Vamos ver mais dois exemplozinhos sobre ângulos que dão mais de uma volta, tá? Ó, por exemplo, seno de 390 graus. O interessante é que eu encontre a primeira determinação não negativa, certo? Então, a primeira determinação não negativa, nós vimos em vídeos anteriores, que eu divido e encontro o resto. O resto vai ser a minha primeira determinação não negativa. Tomando cuidado, porque se for negativo, a gente tem que utilizar a estratégia que a gente já viu para estar transformando ele em positivo, tá? Então, o seno de 390, aqui alfa é igual a 30. O seno de 390 vai ser a mesma coisa que o seno de 30 graus, vai ser o mesmo arco. Então, eu posso afirmar que o seno de 390 vai ser 1/2. Beleza? Aqui, qual é o valor do cosseno de 750 graus? Eu encontro qual é a minha primeira determinação não negativa. Aqui eu encontrei, por coincidência, que alfa é igual a 30. Tá? Então, eu posso afirmar que o cosseno de 750 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Então, eu posso afirmar também que o cosseno de 750 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Beleza, meu povo? Tranquilo? Gente, dá o joinha aí, tá? Se inscreva se você ainda não é inscrito. Beleza? Vai ajudar um bocado. Então, tchau, obrigado!